E agora eu vou compartilhar com vocês a jornada que eu faço ali no mês a mês para poder gerar renda em dólar com uma conta de capital próprio de US$ 100.000. Eu vou fazer um do zero com vocês. Então, eu vou começar com US$ 100.000, vou fazer 10 operações, vou registrar todas as operações para vocês aqui, vou explicar detalhadamente o motivo de cada entrada, a gestão e a gente vai ver o resultado final de um plano e um método validado aplicado. Para você entender de fato como é que as pessoas têm resultado com isso? Sem ilusão, sem promessa vazia e coisas de fato que você consegue replicar aí na tua realidade com as ferramentas que você tem hoje. Bora pra jornada. Fala, turma, vamos começar mais uma saga aqui na nossa temporada. Essa é a temporada mais importante desse treinamento. É aqui onde a gente vai ver na prática tudo acontecendo, a banca subindo, banca não, né? Capital. Capital subindo, a gente escalando isso e fazendo acontecer cada vez mais, né? Então vamos lá, tô aqui no MetaTrader 5, né? Tô com uma conta da Infinux minha aqui de capital próprio, né? Nessa conta aqui eu tô atualmente com US$ 100.000 nela, US$ 100.100. Então, o foco vai ser fazer 10 operações aí nas próximas semanas. Então, vamos lá. Foco, fazer 10 operações, todas em uma margem 3-1 e buscar uma assertividade mínima aí de pelo menos 30%. Ficar um 3x7 pelo menos já vai me deixar lucrativo. Então, é isso aqui que eu busco. Se vir uma assertividade de 4x6, 5x5, uma assertividade acima de 30%, tem mês que vem, e é até comum isso, a gente tem resultados até melhores do que o planejado. Só que o meu foco é mirar aqui, ó. O meu foco é sempre mirar no mais simples, sempre no mais prático, no mais pé no chão possível, para que eu não dificulte o meu processo, né? Então, eu quero buscar esse resultado aqui. Se vier um 4x6, um 5x5, aí vai ser bônus, vai ser muito bom também. Então, tem mês bom, tem mês ruim, e todos os meses o mais importante é a gente sobreviver e fechar lucrativo, de pelo menos com uma assertividade de 30%. Então, vamos começar agora essa jornada, meu, vai ser muito massa. Registrando agora, ó, saldo inicial 100.100. Minhas entradas vai ser, igual eu falei para vocês no plano tático, né? Um stop loss de 2K, um take profit de 6K, né? Aqui a gente está um 3-1 e vamos ver quanto que a gente consegue fechar aí no final do mês com um total de 10 operações, tá? Aplicando tudo na metodologia que a gente está aprendendo aqui no treinamento, tá? Qualquer dúvida, só manda aí aqui embaixo no chat, que eu vou estar respondendo vocês. E bora que eu tô ansioso para começar essa saga aí. Valeu! E hoje é dia 30 de dezembro de 2025, chegamos no final do nosso desafio. E realmente foi um desafio fazer esses 10 trades no mês de dezembro, né? O mês de dezembro geralmente é um mês mais parado, onde o mercado fica consolidado. Então eu tive que passar também por esse obstáculo de operar em um ciclo ali onde o mercado não tá tão legal, que é final de ano, feriado, várias semanas com o mercado fechado, semana de Natal, semana de Ano Novo inteira, mercado lateralizado no começo do mês. Então eu tive vários contratempos para fazer essas 10 operações e mesmo assim o plano ele foi seguido até o final. Então, com certeza você vai tirar muito aprendizado disso aqui. Vamos ver aqui como é que foram esses 10 trades. E aqui já a nossa primeira operação já foi vitoriosa. Eu foquei mais em uma única sessão, que foi na Ásia, que aí o mercado estava muito consolidado, então foquei mais em operações noturnas e priorizei mais o SDJPY para isso, né? Então, como é que funciona o meu setup noturno? Eu aguardo às 21 horas a sessão de Tóquio abrir e ela manipular a região que eu quero. Então, uma hora na macro, estava focado mais em compra, então tenho que aguardar a sessão de Tóquio manipular uma região de fundo, liquidez de fundos. Então, aqui a gente tinha uma zona de fundo duplo, o mercado veio, manipulou, quebrou essa estrutura, confirmou para mim um MSS de alta. Né? E aí já validou para mim uma compra. Só que eu não consigo comprar em qualquer lugar aqui. Tenho que aguardar o preço descer na minha região de Fibonacci, nossa zona de OTE, zona de 70 e já faço a compra aqui, né? Aí eu fiz a compra nessa região aqui, ó. Coloquei o stop loss aqui embaixo e alvo lá em cima. Nessa operação, o que que rolou? Quando eu fiz a entrada, o mercado ele consolidou o dia inteiro. Então eu fiz a entrada de noite, às 10 horas. No dia seguinte, ficou a tarde toda, a manhã e tarde toda lateralizado. E aí, quando deu 17 horas, como o mercado ia fechar para não pagar taxa de swap, eu encerrei a operação no 1 para 1 e com $2.800 de lucro aí. Lembrando que a meta é $6.000, tá? Então, essa primeira operação aqui não consegui bater a meta. Tem coisas que tá acima do nosso controle. Como a gente pegou uma época com o mercado mais parado, eu estava suscetível a fazer essas saídas parciais aí em algum momento. E no dia seguinte, já foi um stop aí de 1.220
dólares também no SDJPY na noite do dia seguinte, né? Como é que foi esse trade? Eu aguardei Tóquio manipular as mínimas de liquidez e tava focando em compra de novo. Então foi basicamente a mesma estratégia do dia anterior que eu quis aplicar aqui nesse momento. Então o preço ele veio aqui nessa região, tocou na 62 e começou a subir. E aí eu fiz uma entrada aqui um pouco antecipada. Geralmente as minhas entradas são mais aqui embaixo, nas zonas 79, 70. Essa eu fiz um pouco antecipada, mas eu coloquei um stop loss de 220 dólares. Só se caso o mercado não me busque, eu já tô com uma entrada posicionada e ganho uma gordurinha ali. Aí eu coloquei o stop loss aqui embaixo, fui estopado, ele desceu, alcançou a minha região principal de entrada, aí eu fiz a entrada com o restante. E como no dia anterior eu fiz só a metade da meta do dia, no dia seguinte eu também coloquei só a metade do meu stop loss, para poder equilibrar o jogo e proteger a gordura. Depois veio o nosso próximo trade, consegui desempatar, fomos para o 2x1, onde eu fiz os 6 mil dólares. Então finalmente consegui aqui acertar esse 3-1, veio na nossa terceira operação, os 6 mil dólares. E basicamente, qual que foi a estratégia? Todo domingo, o mercado ele abre em gap, ou em gap de alta ou em gap de baixa, às 18 horas, 19 horas ali. E a nossa entrada vai ser às 20 horas, quando o mercado normaliza o spread. Então a gente teve um gap de baixa, e aí o mercado voltando aqui, eu consigo fazer uma venda acreditando nessa zona de oferta em forma de gap. Então fiz uma venda aqui no gap, pagou 1 para 3, pagou 6K, mais... 1 para 3... Pagou aqui 1 para 3, deu 6K, mas olha só, ele poderia já ter dado mais que o dobro, 12, 13, 14, 15K. No próximo trade já foi um empate, né? Então o placar se manteve no 2x1 e a operação que eu abri já foi no NZD-JPY, onde a gente teve uma manipulação de mínima aqui também de noite, ó, na Bolsa de Tóquio, na seção da Ásia. Teve essa manipulação, quebrou essa estrutura. Como tinha esse round numbers aqui, eu fiquei bem confiante nesse trade. O preço ele veio, ó, abriu minha posição, abriu a posição aqui mais ou menos na 79, começou a pagar, quase veio no take, pagou mais que 2-1, eu vi chegar a 5 mil dólares esse trade e acabou voltando tudo. Aí nessa volta que ele fez, eu falei, cara, agora o mercado não volta lá em cima mais nunca. Fechei no 0 a 0 para evitar o stop. Eu optei por não fechar esse trade no 1 para 2, para poder respeitar o nosso plano de sempre alcançar a meta de 100 mil dólares. E o mercado voltou. Eu encerrei no 0 a 0. E ainda bem que eu saí nesse 0 a 0 porque depois, ó, ele derreteu. E aí logo em seguida veio um 2x2 para poder equilibrar o jogo. Mais uma vez, no SDJPY, o preço ele veio, manipulou essa máxima, quebrou a estrutura, aguardei voltar aqui, que não serão todos os dias perfeitos. Então, vai ter dia ali que vai estar respeitando bem esse movimento, vai ter outros dias que não vai estar respeitando legal. Só que o segredo não está em aceitar todos os dias. Vocês ainda vão descobrir onde é que está o segredo. Aqui eu acabei tomando stop loss na mesma estratégia, stop loss seguindo a gestão certinho de 2 mil dólares. Então, tudo tranquilo, segue para o dia seguinte. No dia seguinte aqui a gente teve um 2x3. Nesse outro dia aqui foi o único trade que me abalou aqui. Esse foi o primeiro stop loss que eu fiquei mais puto. Teve algum momento que a minha mentalidade deu mais desequilibrada, foi nesse dia. Nos outros dias eu tava tranquilo, ganhando, perdendo, ganhando, perdendo. Mas o mais importante é que eu tava ganhando mais do que perdendo, né? E aqui foi um dia diferente porque foi um 2x3. Respeitando o plano ali, no SDJPY mais uma vez, já foi um gap de abertura. Então a gente teve um gap de alta aqui do domingo. O preço ele abriu em gap de alta, voltou corrigindo, ó, e eu fiz uma compra exatamente nessa região. Não teve manipulação de liquidez, quebra de estrutura, e a volta e um gap para me ajudar. Fiz essa compra, mais um trade, assim como aconteceu nesse trade aqui que eu saí no 0 a 0, pagou 1 para 2, tudo. Esse trade aqui também chegou a me pagar 1 para 2, olha lá, chegou a me pagar 1 para 2 e voltou tudo, olha só. E aí eu fechei no 0 a 0. Fechei no 0 a 0 em 25 dólares positivo, eu falei tudo certo. E aí eu vi, cara, eu vi uma reação do preço aqui. E eu observei que quando eu fechei a operação, o preço ele começou a reagir com vela de alta, olha só. Começou a fazer vela de alta. E foi nesse momento que eu reposicionei a entrada novamente. Nessa que eu reposicionei, ainda estava acreditando no preço por causa dessa mini reação. Coloquei o stop loss aqui embaixo de novo, e o preço foi lá e me tirou. Se teve algum trade que eu acabei perdendo a cabeça e tomando uma decisão baseada na emoção, foi esse daqui. Porque eu tinha saído no 0 a 0 pela racionalidade, o preço não estava querendo subir, e eu refiz e remontei a entrada pela emoção. Então, esse foi um trade que eu acabei tomando stop pelo comportamento. Mas tá tudo certo, porque às vezes a gente vai falhar no comportamento e não é perfeito. Aqui eu não fui perfeito.
Acabei me reposicionando de novo. Só que eu estava na gestão. Então, não teve problema em eu ter errado essa estratégia, porque ele estava dentro do método ainda assim. No próximo dia, aí começou a porrada aqui, começou o ciclo de todo trader. Veio aqui se aproximando um ciclo negativo. Comecei a ficar 2x4, tomei um stop, dois stops e agora veio o terceiro stop loss seguido, onde a gente teve um FVG aqui de oferta, o preço chegou nele, manipulou o topo, quebrou a estrutura e eu fiz essa venda. Coloquei o stop loss aqui em cima, protegido no quarter levels, round numbers, tinha a gap aqui atrás. Então, cara, tudo lindo para acreditar nesse trade. O que aconteceu? Ele veio, me estopou, depois derrubou tudo, caiu os preços. Se eu tivesse pego essa queda, eu tava forrado. Eu tinha acabado de tomar 2 stops seguidos, esse foi o terceiro e o pior de todos. Porque além de eu ter tomado stop loss no dia anterior, por ter me reposicionado em uma posição que não era para ter entrado, no dia seguinte o mercado só foi me estopar e respeitou minha análise. Então isso me mostra que a minha leitura de preço, ela tá correta. A minha leitura de preço, ela seguiu nesse dia, mas foi mais uma questão de posicionamento de entrada, que acabou me tirando. No próximo trade, a gente teve um outro complemento, um 2x5, onde eu tomei mais um stop, só que dessa vez eu decidi mudar o ativo. Eu vim na Nasdaq para poder dar uma diferenciada, pegar um movimento ali mais na sessão de Nova York, né, para testar um pouco um outro horário, mas no mesmo método, a mesma estratégia, que é o que? O preço vem, manipula os fundos, quebra topo, volta e eu faço uma compra acreditando na alta. Coloco o stop loss aqui embaixo. Eu fiz aqui essa entrada compradora, o preço mais um dia só me estopou e depois se... Cara, na hora minha cabeça ficou maluca, 4 stop loss seguidos, todos os stop loss ali por questões milimétricas que o preço me tirou, o reposicionamento que não era para fazer. Então, esses erros aqui são comuns. São erros comuns, eu não sou vidente para saber se o preço ele vai ali, vai dar mais um pip para eu descer um pouquinho o stop loss e falar, vou ficar vivo nesse trade. Não tá no meu controle essas oscilações de preço. E essas coisas que não tá no controle, as pessoas perdem a cabeça. Em nenhum momento aqui eu saí da gestão. Em nenhum momento aqui eu parei de operar. Em nenhum momento aqui eu deixei de dar o clique por receio do que pode acontecer depois do clique. Eu não tô nem aí pro stop loss. Essa é a verdade, porque eu já tenho um plano e método validado, eu já confio no mercado. E é só continuar. Eu sei que de 10 operações eu preciso acertar 3, eu já acertei 2. E dessas 2, uma foi meio pela metade, então eu preciso acertar meio que mais 1,5. Então eu tô focado ali no que eu tenho que fazer, o mínimo que eu tenho que fazer para ter resultado. E você vai entender isso até o final do vídeo. No próximo dia, a gente já teve um 3x5. O 3x5 ele foi de 6 mil dólares, né? Foram 2 entradas que eu fiz aqui, ó, mas no mesmo posicionamento. A gente teve uma manipulação aqui embaixo, o preço quebrou a estrutura, deixou um Balance Price Range, que é um BPR, com a zona de Round Numbers, só que ele subiu muito, ele alcançou uma região muito forte de liquidez lá em cima. Eu fiquei meio com receio dessa queda dele aqui. Eu falei, não vou entrar de primeira, vou esperar o mercado reagir, subiu mais um pouco, esperei a volta e aí sim eu montei a posição aqui, ó. Aí o preço ele vem, ele reage e ele pagou aqui tranquilamente. Coloquei o stop loss aqui embaixo, ó. No próximo trade, a gente já teve aqui um gap semanal no áudio JPY, que foi um stop loss de 1.668 dólares. Então, o mercado abriu num domingo em um gap de baixa, ele voltou aqui e eu não peguei esse trade, cara. Eu não peguei esse trade. E aí, como que foi o meu stop? Eu não peguei esse trade de queda, que me deu take em uma outra conta, e aí ele tava voltando. Eu falei, vou pegar o take nessa conta aqui também. Aí ele voltando, eu peguei a posição. Mais uma vez o preço ele veio, me tirou e pagou todo o fucking movimento. E antigamente eu tomava stop e eu errava totalmente o direcional. Mas agora eu já entendo de leitura de preço, de liquidez de mercado, de Q-zones, de ação, abertura de bolsa, fechamento, comportamento no intraday semanal, bias diário. A gente já entende para onde o preço vai. Agora é uma questão de otimizar posicionamento para poder surfar no trade certo. Antigamente eu não aceitava nem movimento, não sabia nem por onde começar. Hoje em dia eu já consigo analisar o preço, se é uma alta ou uma queda. Agora a questão ali é posicionamento para ele não me tirar e ir depois. Então os problemas de hoje são diferentes. Não é falta de domínio. É experiência e tempo de tela. Quanto mais experiência, quanto mais tempo de tela, melhor você fica nesse mercado. Segue o jogo. Vamos pro próximo dia.
Aí a gente fechou aqui 4x6, onde eu peguei um trade $8.000. Então o NZD-USD, mais um domingo, gap de abertura, ele veio, manipulou esse topo, abri em gap de baixa, voltou, fiz o posicionamento, stop loss aqui em cima, alvo, deixei andar um pouco mais de 3-1, porque eu falei, cara, já sofri muito, deixa ele andar um pouco mais, andou para $8.000, encerrei esse trade. Então, resultado final, 4x6 e um empate. Então, no total foram 11 operações, uma foi empate, das 10 operações que aconteceram, foi 4x6, somando uma assertividade em um mês que para mim foi ruim, de 40%. Tá? Um mês bom aí, a assertividade é acima de 50%, 60%, o resultado já é muito maior. Mas aqui com essa conta de 100k, eu tenho outras contas aqui, geralmente eu busco 10% em cada uma. Para uma conta de $100.000, 10% ao mês tá excelente, para não me expor muito no capital. E aqui a gente teve um resultado de $12.000, que dá R$68.000. Feito com método, sem sair da gestão. Todas as entradas que eu fiz aqui foi seguindo a mesma estratégia. Em nenhum momento eu perdi a cabeça, em nenhum momento eu aceitei um risco maior que o planejado. E o meu objetivo aqui nesse vídeo é mostrar para vocês que, cara, é a matemática, entende? É você não se deixar levar por estar levando vários stop loss seguidos e só seguindo o plano. Essa conta que eu comecei com 100k, agora tá 111k, né? A gente fez 12k e teve a comissão ali tudo certinho, ó. Foram todas as 10 operações que eu fiz. E olha só, não fui perfeito, não precisei acertar todo dia, enfrentei sim o ciclo negativo, teve 4 stop loss seguidos e a maioria desses stop loss foram revoltantes, onde ele só me estopou e depois seguiu com o direcional. Imagine só, se eu tivesse me ajustado um pouco melhor e o mercado não tivesse me tirado em pelo menos 2 trades, eu estaria com papo de 20, 25 mil, 30 mil dólares de lucro, acertando algumas outras operações. E a verdade é que isso só me motiva a continuar no próximo mês e continuar operando e continuar batendo cada vez mais metas e carregando comigo aquelas pessoas que acreditam no meu trabalho. E fazendo vocês de fato terem resultado com isso, aplicando uma metodologia validada e tendo uma visão de trade que realmente funciona, fazendo algo palpável, sem loucura e sem doideira. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, também deixa o seu comentário para eu saber o que você achou, qual foi o insight, se teve dúvida do operacional e também se tudo isso aqui que eu estou apresentando faz sentido para vocês, né? Porque o maior feedback que eu tenho de conteúdo é realmente os comentários aqui do YouTube. É a única forma que a gente tem de se comunicar e eu vejo que muita gente, tipo, consome meu conteúdo há muito tempo, mas nunca comentou aqui nos vídeos. Então, te convido agora a deixar o seu primeiro comentário e a gente já começar a fazer esse network sobre a metodologia. Tamo junto, grande abraço. É nóis.